Olá para você que está assistindo ao Liberte-se da Caixa. Hoje, segunda-feira, iniciando a semana, maravilha! Olha só que bênção, hein? Então, é isso aí. Segunda-feira, dia 13, 12, estou viajando aqui, dia 12 de agosto de 2024. Estamos iniciando mais uma live para lá de sensacional, mas antes da gente chamar a nossa convidada da noite, vamos falar da nossa apoiadora, a Lua Mística. A Lua Mística é um espaço onde as suas crenças são respeitadas. Lá você encontra pedras, cristais, feng shui, velas, incensos, acessórios energéticos, artigos esotéricos e religiosos, além de mandalas, velas aromáticas, baralho cigano, baralho de tarô, orgonite, um punhado de outras coisas. Então, você que mora em Pindamonhangaba ou região, dá uma passadinha ali no Centro Comercial 10 de Julho e conheça a Lua Mística. E conheça também a Bruna. A Bruna vai te receber com aquele sorrisão que só ela tem e com certeza você não sairá de mãos abanando da Lua Mística, tá ok? É isso aí, essa é a nossa apoiadora. Mas, Mário, eu não sou de Pinda e nem da região do Vale do Paraíba. Como é que eu faço para conhecer a Lua Mística? Você vai entrar lá no Instagram e vai digitar @luamística_esotérico e vai seguir a nossa apoiadora no mundo virtual, beleza? Então, essa é a nossa apoiadora, a Lua Mística, um espaço onde as suas crenças são respeitadas. Legal, legal. E para você que está chegando agora pela primeira vez no Liberte-se da Caixa, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. E eu te convido a se inscrever no nosso canal. Se inscreva, dê o joinha, faça o comentário, né? E compartilhe os nossos vídeos, nossas lives, para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é relevante, é importante. E aí ele vai disparar para mais pessoas e essas pessoas vão ter acesso a esses conteúdos sensacionais aqui do Liberte-se da Caixa, tá bom? Não esqueça também de ativar o sininho para você receber as notificações de quando tiver vídeos e lives também. Você que está chegando agora provavelmente não conhece a nossa rifa terapêutica. A rifa terapêutica do Liberte-se da Caixa, ela tem um propósito de trocarmos o computador, né? O meu notebook ele anda meio esquecidinho, meio velhinho, coitado, está naquela fase do alemão, né? Meio que esquece das coisas. E aí a gente está fazendo essa rifa para poder arrecadar uma verba, aí, um fundo aí, para a gente trocar de computador, colocar um computador mais potente e trazer mais qualidade para você. Então, você pede no WhatsApp 12974059927, eu vou te enviar a rifa, você vai escolher um dos nomes disponíveis ainda, corra que está acabando, né? Vai escolher por apenas R$20 cada nome e vai concorrer a vários prêmios. Olha só os prêmios. Você vai ter aí no primeiro prêmio uma gravação de mapa astral ou uma leitura de tarô com astrólogo e tarólogo Rafael Ramos, e mais o livro O Corpo Além da Imagem, da Geneviève Cruvinel. Muito legal. No segundo prêmio, você vai ter aí um mapa numerológico da Priscila Mello, do Bosque Sagrado, um baralho de tarô do Augusto Acadroli e o livro Híbridos Extraterrestres, do Leandro Maktub. Olha só que da hora. Bacana, né? No terceiro prêmio, você terá também um outro mapa numerológico, só que esse é da Sandra Rocha, e mais um kit da Lua Mística, que é esse aqui, e mais 2 livros do Allan Kardec Marx, o Provações em 2 Vidas e o Romance às Cegas. 2 livros, sensacional. E você acha que acabou, né? Não, não acabou. Você vai ter também 1 hora de leitura do baralho do Zé Pilintra com o Sérgio lá da Morada do Sagrado.
Então, você comprando um nome, pelo menos por R$ 20, vai concorrer a tudo isso de prêmio. Olha que maravilha, hein? E tudo isso com apoio da ONG do Lodo ao Lótus, do nosso queridíssimo Rafael Ramos, ponto terapeuta holístico lá no Instagram. Convido você a conhecer a ONG do Lodo ao Lótus, e é um trabalho muito lindo que o Rafael faz lá com as famílias carentes de São Paulo, Santo André, né? E muita gente apoia e ajuda. Eu convido você a conhecer a ONG dele também, beleza? Então, essa foi a nossa rifa terapêutica. Legal, falei demais agora. Eu vou parar de falar porque eu vou passar a bola para a nossa convidada da noite. Chega mais para cá, Caterine Lazar. Seja muito bem-vinda ao Liberte-se da Caixa. Opa! Eu tinha mutado o seu microfone sem querer. Pronto. Pronto. Gratidão pela oportunidade, a Rô, que o Grande Espírito nos abençoe hoje e sempre. E agradeço pelo convite, mas de coração é sempre importante mais espaços para a gente falar a respeito de espiritualidade nesse momento de transição planetária. Exatamente. Estamos carentes e sedentos de temas e assuntos bons, principalmente quando se fala de evolução espiritual, né? Exatamente. E que nome perfeito, né, para esse canal, porque é literalmente isso, né? O despertar fora da caixa. Então. E eu vou te contar uma outra coisa. O meu canal não se chamava isso, tinha um outro nome, porque eu e uns amigos, a gente saía caçando fantasma por aí, né? E o nome do canal era Amantes de Assombrações. A gente... Todo médium ou paranormal, todo sensitivo tem essa fase, que é essa fase de querer ser um Ghostbuster, querer ser um paranormal, todo até você ter a experiência, até você ir, e aí você entra em contato com essa energia densa, aí você não quer mais. Aí pisa no freio, né? Exatamente. Eu falo por experiência própria, já tive também esse fluxo. Comecei por volta de 2018 a ir em residências, né, fazer um trabalho espiritual, uma leitura. Pensava, nossa, eu vou gravar, né, e mostrar, né, as experiências espirituais. Não durou, acho, uns 2 meses, porque é muito pesado. O nosso canal ele teve um bom período, digamos assim, de trabalho, né, de ajuda, de auxílio, não só, né, para as famílias e as pessoas que pediam ajuda, mas dos irmãozinhos desencarnados também, né? Foi muito legal. Essa parte é muito necessária, né? É muito real também para a gente que está na espiritualidade, esse suporte espiritual, né? Ele é muito necessário. E aí foi me dando a ideia de abrir uns podcasts, não, né? Fazer live e tal. E dentro do Amantes de Assombrações surgiu o canal, a parte, né, das lives que conversando assim com as pessoas. Falei, caramba, né? O pessoal do grupo, né? Qual é o nome que a gente vai pôr, né, para a live, né? E surgiu vários nomes. E aí uma colega nossa aqui do Litoral Norte, ela tem uma filha que é numeróloga, e aí a gente deu os nomes para ela, ela falou, esse aqui tá melhor. E aí... Olha só! Falei, é esse cara aqui mesmo, então vamos que vamos. Aí o canal Amantes de Assombrações fechou o ciclo dele, e aí para não... Né, teve algumas pessoas que tinham uma certa restrição para dar entrevista para mim aqui por causa do nome. E aí, quando mudou de Amantes de Assombrações para Liberte-se da Caixa, as pessoas lá atrás, eu entrei em contato com elas, olha, mudou o nome do canal, e aí, o que você acha? Eu falei, agora eu vou fazer a entrevista. Egrégora, né? Energia, aquela Exato. Coisa assim. Muito mais light, né? Se bem que o outro nome também eu gostei, viu? Eu acredito que se eu fosse convidada para o outro também, eu toparia do mesmo jeito. Eu acho também que é importante também esse lado. Sim. Porque senão fica algo muito dogmatizado também, né?
muito gratiluz, acho que também a gente não pode ir 100% para esse outro lado. Acho que tem que saber viver os dois lados, que também é importante, porque se a gente for examinar as pessoas que não fazem parte desse meio, que, né, são os despertos, né, como dizia, né, muitos despertos, poucos escolhidos, ainda existe uma margem de pessoas que só têm acesso a conteúdos espirituais, sobrenaturais, de alguma forma místicos, ainda é colocado dessa maneira hollywoodiana, de assuntos paranormais, sobrenaturais, né? Por exemplo, existe toda aquela trilogia daqueles filmes do The Conjuring, Invocação do Mal, desses filmes aí de terror, que se você for olhar com um olhar mais clínico, você percebe que tem muita fundamentação por trás de toda essa cinematografia. Então, por trás de todo esse enredo, existe um conhecimento também espiritual que vai para além de te botar medo por se tratar de um filme de terror. Então, eu acredito que é importante também a gente ter essa abordagem para também acessar essas outras pessoas que consomem conteúdos que são sobrenaturais, mas ainda não têm esse feeling, esse discernimento da seriedade, do quanto isso é real. Então, acho muito importante. Legal. E aí, graças a Deus, a gente está aí, né, com quase, sei lá, acho que quase 3 anos de canal, e cada vez mais aí vindo pessoas interessantes, trazendo temas interessantes para que as pessoas possam aí, aos pouquinhos, ir se libertando da caixa, um conhecimento aqui, um ali. Então, o nosso objetivo aqui é esse, né? Primeiramente, nós, e depois quem está ouvindo, quem está assistindo, né? Eu acho que é isso. Eu aprendo muito com os meus convidados aqui. Isso é muito rico, né? Isso é muito rico. Eu atendo há uns anos já e, nossa, como que é desafiador, porque, assim, parece que todas as sessões sempre tem um ensinamento para você. Se atende, mas, na verdade, se depois você volta e faz uma análise, você percebe o ensinamento. Então, por muito tempo, eu me vi nesse lugar de aprender com os meus pacientes, né? Que eu também nem gosto desse termo, né? Pacientes, né? Eu falo os meus irmãos mesmo, porque eu acredito que eu também estou no mesmo propósito, na mesma programação desses aprendizados. E me vi num lugar de trazer esse acolhimento para também terapeutas, para também sacerdotes, sacerdotisas, entendendo que muitas das vezes a gente está nesse lugar de doar, mas entendendo que nós também precisamos desse acolhimento, desse direcionamento, desse cuidado, que não semelhante a um cuidado de uma outra pessoa que não é o iniciado, mas que também é importante como se fosse uma pessoa não iniciada que precisa de toda aquela ajuda, para não se colocar naquele lugar de um sofrimento, de o eterno pedinte, aquele que precisa é vulnerável. Então, desconstruir isso, de que entender que depender, precisar, necessitar, faz parte do processo também, para nós que somos também terapeutas, sacerdotisas, sacerdotes, enfim, que está nesse lugar de guru, de doar, de servir, entender a importância da gente também precisar, a gente também receber. Eu acho que essa narrativa é muito necessária também para esse momento. Eu sinto isso porque, como dizem, né? Ninguém é melhor que ninguém. Então, cada um aprende um pouco aqui, um pouco ali, né? E isso é muito legal. E estamos aqui todos para evoluir, estamos todos aqui para ajudar, estamos todos aqui para amar, né? Então, eu acho que a gente vai nessa toada de pouquinho em pouquinho, a gente vai aprendendo, vai escalando nessa caminhada aí, né? Vai ascendendo, né? E vamos se que não vamos. For capotando, né? Se não for capotando, vai andando. Se não for andando, vai capotando. O problema é que se capota, desce, né?
Aí no fluxo da vida. Mas é isso. Vamos lá. Caterine, ou Catê, fala um pouquinho sobre você, desde quando você notou a sua mediunidade, desde quando você trabalha com atendimento, você é de origem católica ou não? Você acha que você veio das Pleiades de Órion? De onde que você veio? Eita, Lelê, da onde que eu vim? De onde nós viemos, É para que, onde iremos? é que nem os mineiros falam, né? Oncotô, proncovô, né? Sim, né? Você trouxe a questão de Minas, né? Meus avós são de Minas, então eu tenho essa ancestralidade lá em Minas também. Ô, terra boa, né? Terra Boa. espirituosa. Não é porque eu sou Nossa, mineiro, não, mas é. sim, assim, um dos períodos que eu mais percebi a minha espiritualidade, minha mediunidade aguçada, foi quando eu estava morando em Minas. Passei um tempo em Minas e naquele momento foi um resgate espiritual pelo próprio território. Minas tem uma força, um poder espiritual que, nossa, dizem, né, que o solo, né, subterrâneo de Minas é todo banhado em cristais, né? Tem cristais de quartzo, tudo isso ajuda na elevação da vibração. Eu acho isso incrível. E eu percebo, sabe, a diferença ela é muito sentida de, por exemplo, morar em São Paulo, morar em Minas. Eu sinto que hoje eu moro em São Paulo, eu sinto que em São Paulo é uma densidade, é uma energia mais densa, mais voltada ao mundano, e isso de alguma forma também influencia na minha dinâmica de trabalho. Percebo que quando eu estou pelos lados de Minas, ou mais até mesmo para o interior, eu sinto que a energia ela é mais benéfica. Então é muito importante, né, para a gente olhar para isso também. Você que está para esses lados aí, é importante também, né? Com certeza. Aqui, o sul de Minas está um pulinho aqui da serra, aqui da Mantiqueira, que é um tapa. Ai, que 1 hora e bênção! meia a gente está lá. Você já está mais longe dessa megalópole. Olha, eu vou ser sincero para você, eu não sou muito fã de São Paulo, não. Viu? É claro, espiritualizado. Quem me dera, quem me dera. Não, mas uma coisa a gente tem que concordar. Na medida que você vai se espiritualizando, o seu desejo de morar no mato vai aumentando. Não, e aqui é gostoso, viu? Aqui é gostoso, é muito bom. Pinda, assim, é uma cidade média, não muito grande, mas tem aqui perto de casa tem um parque da cidade que a gente caminha lá no meio das árvores, numa grama, uma coisa Ai, linda, que uma energia bênção, maravilhosa. que bênção. Sim, você havia perguntado da questão, né, da minha ancestralidade, de onde eu vim, né? Que E pergunta complexa. Mas é importante. Nossa, eu vejo muita necessidade da gente parar certos momentos e se questionar de onde eu vim, porque eu acredito que a gente aprende muito com a nossa origem, né, com o nosso ponto de partida. Então, nesse processo, né, do ponto de partida, eu venho de uma família espiritualista e um bandista. Então, eu brinco, né, com os meus pares que herança familiar na minha família é guia espiritual, porque é só mãe de santo e pai de santo que deu nessa família. Então é uma competição para saber quem vai ficar com o guia de tal, porque é tal. Tanto que na minha família se pega a linha dos meus tios, até da minha mãe também, todos trabalham com o Zé Pilintra, porque o Zé Pilintra, que é um grande mestre na linha da Umbanda e do Catimbó, ele trabalhou por muito tempo, muitos anos com meu avô. E aí meu avô, ele dado momento para de trabalhar espiritualmente. E aí agora, quem vai trabalhar com o Zé Pilintra? E aí acaba que eu cresci vendo todo mundo nesse movimento dos meus tios, até da minha mãe, que são, né, sacerdotes e sacerdotisas. Minha mãe é sacerdotisa, meus tios vêm com essa linha também de serem pais de santo, de terem terreiro, trabalharem espiritualmente. E aí, no meio disso, fica essa competição de quem trabalha com seu Zé Pilintra e outros guias também. E aí eu comecei a perceber que a minha família era um pouco diferente.
que nas festividades de fim de ano sempre rolava uma incorporação. Eu achava isso um pouco distinto. Como é que foi o seu ano novo? Ah, foi tranquilo. De repente, parecia que seu Tiriri chegava para falar sobre o ano que virá. É como assim, seu Tiriri é um Exu, do nada. Tava todo mundo ali forroseando, e aí, de repente, baixava um guia ali, a coisa acontecia. Então, eu não tive muito... isso eu sou grata, né? Muito grata, porque eu não tive esse colapso entre o que é espiritual e o que não é, porque eu sempre tive muita referência espiritual dentro da minha família e eu vejo o quanto que isso foi muito gratificante e se eu não tivesse, o que seria de mim? Porque eu já começo numa narrativa muito voltada da espiritualidade, aonde eu nasci de 6 meses, então sem órgãos ainda, completamente debilitada. E aí, antes disso, ocorreu um fato, Má, que minha avó conta, que foi quando o médico chega para ela e fala assim: olha, a sua filha, que é minha mãe, está muito debilitada. E esse parto ele é de muito risco. Então, a gente sugere que você assine um termo que priorize a sua filha, e aí talvez a gente não vá, de certa forma, priorizar o bebê, porque é muito arriscado. E aí minha avó, naquele momento, se sente muito impactada e fala: não, 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 preciso de um tempo, me dá um dia que eu vou correr. Moral da história. Ela vai buscar minha madrinha, que hoje é a minha madrinha, mãe de santo, e eles fazem uma gira dentro do hospital. E lá no hospital eu sou entregue, né? Diante de todo esse ritual, eu sou entregue a seu Ogum Beramar, que passa a ser meu padrinho. Dona Graça, que é de fato se torna minha madrinha, que vem a me batizar, e seu Ogum Beramar também. Então, é onde eu sou batizada dentro da Umbanda, primeiramente. Então, já começo com uma iniciação dentro da linha da Umbanda. Então, já entra, né, com essa incorporação das enfermeiras, interessante que minha avó comenta que ninguém interviu. E aí, graças a Deus, fluiu, fluiu, consegui tá nascendo, 6 meses ainda muito debilitada, fiquei muito tempo na incubadora. Eu lembro que a minha infância foi muito voltada à questão espiritual e à questão de hospitais, de eu estar muito em hospitais. Eu tenho essa lembrança de eu passar muito tempo em hospitais. Já busquei saber a respeito disso e o que eu ouvi foi que existem espíritos que estão já há tanto tempo no astral que a estrutura corpo-energética deles precisa de um tempo para se adaptar e se realocar no corpo físico da matéria. E às vezes esse tempo a gente não tem, porque tem essa necessidade do reencarne, é preciso, rápido. E aí o que eu ouvi foi que o meu encaixe, né, do meu corpo, dos meus corpos extrafísicos, da minha consciência espiritual na matéria, acabou que precisando de mais tempo, de mais molde, tanto que eu convulsionei até os meus 12 anos, que ainda é esse estado de estar mais no astral do que no espiritual. E aí, durante toda essa infância, essa juventude, a minha vida foi definitivamente banhada pelo mundo espiritual, e tanto que eu comecei a viver a matéria, o lado material, de sair, de cultivar boas amizades, agora, recentemente, porque antes disso foi um caminho sempre entregue à espiritualidade, sem pesar nenhum, sabe? É como se eu até não soubesse viver o outro lado, não soubesse viver outro sentido, sabe? Me confortei dentro desse movimento espiritual. E aí, depois dessa passagem, outras passagens espirituais vieram, que foram, de certa forma, determinando o meu caminho dentro da espiritualidade. Bacana, nossa. Quer dizer que você já nasceu na gira.
Literalmente, literalmente. Uma gira de Ogum, caboclos de Ogum. E hoje meu padrinho é o Ogum Beira-Mar, que é o caboclo dessa minha madrinha. Olha que coisa. É bem distinto mesmo do que a maioria das pessoas vivem, né? Sim. Porque a gente vive praticamente num país católico, né? E assim, quando você fala em terreiro, normalmente as pessoas torcem nariz e têm um certo preconceito. Isso é normal, a gente entende isso, né? Porque eu também, quando católico lá muitos anos atrás também, eu não entendia, né? Eu era ignorante, né? No sentido de que eu não entendia, não sabia, também não procurei saber, então continuava na ignorância, continuava na cegueira, digamos assim, né? Então toda vez que quando eu falo que quando eu aprendo cada vez mais com os meus convidados, é isso, que a gente vai, quando a gente quer, a gente busca conhecimento. Então, nossa, mas tal religião é coisa do demônio. Cara, aquilo para mim era assim, era muito cruel. Eu falei, como é que pode ser do demônio, cara? Né? Porque falta conhecimento mesmo, né? E eu acho Sim. muito legal, cara. Hoje eu vou de vez em quando não, uma vez por mês eu dou uma passadinha no terreiro aqui perto de casa, vou lá dar um salve. Sexta-feira, foi a última sexta-feira do mês, eu tive lá, falei com o seu Zé Pilintra. E ele virou para mim e falou assim: o que você quer pedir? Eu falei: nada, só vim agradecer. Agradecer sua proteção, seu amparo. Arrou. E aí ele falou para mim assim: eu fico muito feliz em ver a sua progressão. E Olha. aí eu fiquei contente, porque quando eu falei para você do Amante de Assombrações, eles estavam com a gente lá no começo, dando apoio, amparo. E aí a gente foi descobrir com o tempo, né? Então, isso que é legal. Então, assim, cara, quando você fala em religião, você está limitando muita coisa. A gente tem que falar de espiritualidade, né? Que aí a antena já vira mais aberta assim para o universo e não fica aquela coisa fechada para você. Então, religião aprisiona, espiritualidade liberta. Eu acho Arrou. que isso é muito legal. As pessoas precisam entender isso aí, né? E o que eu estou falando aqui, não estou desagradando ninguém, não. Eu estou falando o que eu sinto, entendeu? Eu Sim. sou muito assim, ó. Quer, não quer, tem um botãozinho para 880. tem um É o botãozinho aí, ó, geminiano. desfazer amizades, desinscrever, tranquilo. Aqui nós estamos abertos para todo mundo. Tudo é cíclico, né? Se não faz mais sentido, é porque o sentido mudou. Mas nunca deixe de caminhar, né? Nunca deixamos de caminhar. Exatamente. E E você, eu acho. E essas histórias eu acho muito bacana, viu? nossa, eu tenho muitas, porque pela questão da vidência e da audição, não tem como, né? Quem é médium clarividente, geralmente traz a clareaudiência também, e são fases. Eu falo, eu sou muito, muito, muito grata, porque se eu não tivesse a família, né, o apoio familiar, a instrução familiar, eu seria mais uma, né, com todo respeito, mais uma esquizofrênica, né? Porque eu acredito que existem hoje nomenclaturas que são definidas como patologias, mas que são de cunho de mediunidade. É da saúde do corpo mediúnico, é o que eu acredito. E nós ainda estamos avançando para compreender essas questões, mas que dentro de mim já me traz esse sentido, que não anula o acompanhamento físico, mas que, ao mesmo tempo, se você para examinar, você percebe que já existe muito conhecimento a respeito da saúde mediúnica, da saúde espiritual. E graças a Deus, aí eu consegui ter esse, esse acompanhamento, esse cuidado. A minha avó não queria, minha mãe não queria que eu seguisse esse caminho espiritual, porque eu lembro que ela repetia muito que a espiritualidade ela é um caminho de rosas,
mas como todas as rosas, também tem os seus espinhos. E eu ficava olhando para a cara dela, metáfora agora, avó? Como assim? Que espinhos? Isso significa? E aí, com o passar do tempo, fui entendendo as provações, né? As labutas que nós passamos. E é muito desafiador, principalmente quando você traz a mediunidade ostensiva, que você não consegue desligar. E aí eu ouço muitas pessoas falando: ai, mas aí eu não quero ser espiritual, eu não quero ter a mediunidade, eu fecho meu corpo e tá tudo bem. Eu falo: pois me ensine, porque eu passo uma vida inteira tentando entrar nesse lugar e não consigo. É algo que, a algum nível, em algum momento, eu vou perceber a influência, eu vou sentir a energia do tempo, espaço, e isso vai me afetar. E se eu não tiver conectada e se eu não estiver atenta, isso pode até me influenciar negativamente. Então, eu realmente não encontro esse lugar. Já trabalhei, né, como CLT fora da espiritualidade. Não sei se fora, porque eu não consigo, realmente não consigo, tenho 26 anos, não consigo, voltando para trás, não consigo ver um momento que eu não estava na espiritualidade. Mas já trabalhei no mercado corporativo e é muito engraçado, Márcio, se você me permitiu contar essa história de como se deu, né, esse desdobramento de sair do mercado corporativo para entrar de fato no mundo espiritual. Eu já atendia, né? Eu já atendia, mas era tudo caritativo. A minha primeira evidência foi só coisa ruim mesmo. Eu queria ter uma história bonita, de falar, nossa, a primeira evidência eu vi Maria e ela falou bem-vinda. Na verdade, não. Foi só obsessor, tristeza, ataque espiritual. E eu maluca, eu me recordo de eu ver os espíritos, os obsessores, né? Os espíritos de energia mais densa, seres até com, né, com formas mais, né, Deus me livre, animalescas. E eu comentava isso com minha avó, com a minha mãe, e elas já faziam parte, né, de todo o movimento espiritual. E elas falavam assim: ah, é coisa da sua cabeça. Isso eu deveria ter em torno de uns 8 anos. É coisa da sua cabeça, que você está assistindo desenho demais. Aí passava um tempinho, era só o cheirinho da defumação rolando, minha avó cantando pontos de defumação, minha mãe passando as folhas na casa. E eu falava: ué, mas se não é nada, por que que quando eu falo, passa um tempinho, vocês estão fazendo uma limpeza espiritual na casa? Aí tem. Aí eu começava a perceber que elas tentavam, né, de alguma forma, me proteger de todo esse universo, mas que não havia controle nenhum. Então, eu tinha evidência, eu lembro que tinha um menininho, pequenininho, sempre fui muito solitária na minha infância, então eu sempre fiquei muito sozinha, por opção mesmo. E aí eu lembro que eu brincava com esse menino. E um dia foi muito interessante isso, porque eu não tinha divisão nenhuma do que era espiritual e do que não era. Então, eu lembro que atrás da casa, né, que era um apartamento, era um prédio, e atrás tinha uma área de lazer, era lá que eu jogava meus brinquedos, e eu ficava lá brincando tranquilamente com esse menino. Não me pergunte o nome porque eu não vou lembrar, eu só lembro da feição dele. E aí eu lembro que eu não comentava com ninguém sobre ele. E aí um dia eu comentei porque ele chegou para mim e falou assim: olha, você guarda os seus brinquedos, isso deveria ter uns 8 anos. Você guarda os seus brinquedos, senão os meninos maus vão levar. E aí eu olhei para ele, eu sempre fui muito astuta. Olhei para ele e falei: ninguém vai levar meus brinquedos, não. E aí bati ali de frente com ele e falou: você guarda seus brinquedos, senão os meninos maus vão levar. E aí eu cheguei, entrei pra dentro de casa: ô mãe, o menino lá, meu amiguinho, falou que os meninos maus vão levar meus brinquedos. Que meninos são esses? Deixei os brinquedos tudo lá. E aí quando eu volto, cadê os brinquedos? E aí ele aparece de novo e fala: não te avisei que os meninos maus iam levar? E aí foi a primeira vez que eu cheguei a comentar com a minha mãe de fato, né? Sempre comentava as questões dos seres ruins, tinha muito ataque espiritual, tinha muito ataque espiritual.
Mas a primeira vez que eu cheguei a comentar com ela, eu falei, mãe, o menininho falou. Ela, mas que menininho, Catê? Você nunca tá com ninguém, sempre tá sozinha. Eu lembro de escrever, eu falei, não, ele é assim. E ele falou, eu acho que foi ele que pegou os meus brinquedos. Aí eu falei, misericórdia. E aí eu lembro que era sempre assim, né? Eu falava um sinal, ela falava misericórdia, e aí falava que era coisa da minha cabeça, e aí passava um tempinho, tava lá a defumação sendo passada na casa, o Salmo 91 sendo entoado, era sempre assim. Ela não me confirmava, mas alguma coisa acontecia depois. Não, não é nada, não, filha. Defuma, defuma. É exatamente Vem isso. com o Paulo E Santo acendendo e eu. não é nada não. E eu cresci ouvindo, assim, em todos os lugares que eu ia, eu era pequena e eu crescia ouvindo. Você vai ajudar muitas pessoas, você tem o dom espiritual. E eu sempre fui muito desligada, eu sempre fui muito assim, ai, me deixa aqui no meu canto. E não quero saber de muita coisa, sabe? Que eu sou aquariana, né? Então, quem é aquariano vai entender. A gente é muito desconectado e a gente quer viver o nosso universo paralelo. Então, imagina, eu com 10 anos, porque minha avó me levava para os terreiros, né? Porque eu sempre fui muito conectada a ela. E aí minha avó sempre foi conhecida no meio das macumbas e ela ia nos terreiros fazer visita, fora o terreiro que ela trabalhava. E aí eu lembro que isso aconteceu algumas vezes em outros terreiros, mas esse me marcou, que foi quando eu entrei nesse terreiro, era um terreiro de Quimbanda, e aí uma pombogira, rainha das sete encruzilhadas. Eu tinha uns 10 anos e eu sempre fui muito cri-cri. Então imagina, eu lá, tranquilinha, só acompanhando a minha avó, a pombogira vem, toda linda, maravilhosa, e fala, para o atabaque. E eles estavam cantando, e aí parou tudo. Aí ela aponta para assistência e fala, aquela criança ali. E aí, na hora, todo mundo olha para mim. E aí, tipo, a minha avó, né? A minha avó, né, que Deus a abençoe, ela se enche, né, daquele orgulho, né? E aí, aquela aquela criança ali vai ajudar muita gente, ela tem uma espiritualidade e começa a falar. E eu, criança. E aí é? E eu faço o que com isso? Quero saber disso? Quero assistir meu desenho? E aí todo mundo começa a tocar tabaco e eu já fico brava porque eu não queria mais estar ali, porque focou em mim. E quando foca, eu já fico com aquele nervoso. E aí, para piorar, ela vai lá na assistência, ela me pega, 10 anos, Mar, e me leva lá pro centro e começam a tocar a curimba e fazer aquela festa. E eu não entendendo nada. E eu, tipo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? A minha avó com sorriso aqui, aqui. E eu, tipo, mas aquilo me marcou. E aí eu lembro que ela olha para mim e ela fala assim: você vai ter muitos desafios pela frente, porque você vem com uma missão espiritual aqui na Terra. Porém, você também terá muitas felicidades. E ela fala: não ouça ninguém da Terra. Isso me marcou de uma forma que ela fala: não ouça ninguém da Terra. Era como se, com a cabecinha de 10 anos, inconscientemente, meu eu superior canalizava aquilo e eu entendia. Me fazia sentido. Mas eu também não queria estar ali, preferiria estar jogando, né? Eu sempre fui um pouco nerd, então eu preferia estar lá jogando, mas estava ali com aquele chamado espiritual. E depois disso, desse momento, houve outros momentos também que eu via que a espiritualidade estava o tempo inteiro ali me preparando, me moldando, me guiando para que eu desenvolvesse esse caminho espiritual. Então, eu escuto muitas pessoas falarem: você encontrou o seu propósito, você encontrou a sua sina. Mas é porque, não acho assim, se tivesse sido mais claro, assim, só se realmente tivessem materializado e dito. E isso já aconteceu também. Então, não tem como eu ir contra esse chamado, sabe? E isso é um ponto que eu acho importante a gente trazer aqui para todos os seus seguidores também, de não negar o caminho, não negar o propósito. Eu escuto muita gente falando
sobre eu entrei na espiritualidade barra religião pela dor, eu estou nesse caminho pela dor. E aí abre o questionamento, por que não pelo amor? Por que essa negação? Por que essa insistência se a sua alma se comprometeu com isso? Então é algo para a gente olhar também, né? Um convite para a gente pensar. Eu não entrei pela dor, eu entrei pelo amor mesmo e também porque sempre foi muito fluido, né? Então, tipo, se lá desde bebezinha a influência espiritual, aí conforme eu fui me desenvolvendo, a influência espiritual, a presença da espiritualidade o tempo inteiro ali me comunicando, no aflorar da vidência, no aflorar da audição. E quando eu entendi que esse era o meu caminho mesmo, eu falei, então eu preciso estudar, eu preciso buscar o conhecimento para entender o que acontece comigo. Porque mesmo com conhecimento hoje, há momentos em que é desafiador distinguir o que você está sentindo com relação ao que é do campo, né, do campo mórfico, do campo extrasensorial, das pessoas, o que é seu, o que não é, né, o que são os pensamentos intrusivos e tudo isso. Então, é um desafio constante. Eu não romantizo a espiritualidade, não, Má. Não romantizo. É um caminho desafiador. É interessante que quando você falou assim que muita gente entra na religião pela dor, né, e não pelo amor, eu confesso a você que quando eu caí no espiritismo não foi nem por um nem por outro, né, foi pelo interesse. Olha só. Porque eu trabalhava com um colchão magnético e era caro pra caramba, e falaram para mim, ó, vai naquele centro lá que tem muita gente da grana, faz amizade e vende seu colchão. Que horror! Olha só como a espiritualidade trabalha, puxou você pelo ego. Tá vendo? Aí cheguei lá, Olha entrei, onde está agora. assisti a palestra, tomei passo, fui embora, voltei na semana seguinte, resumindo, larguei o colchão e tava lá. Fiquei 18 anos dentro do centro espírita. Nossa, que bênção. Foi basicamente o que aconteceu comigo. Durante esse percurso, houve momentos que, eu vou ser bem sincera, eu questionava se de fato era o que eu queria seguir para mim. Eu acredito que todo médium chega um momento que tem esse questionamento, se é o que de fato deseja. E é um questionamento que sempre volta. Eu já percebi que já estive muito crente, confiante de que não, esse é o meu caminho mesmo, e vamos, e de repente, dado o momento, eu questiono, mas será? É um caminho cansativo? Então, eu acho muito importante trazer essa narrativa de que tá tudo bem a gente questionar o caminho também, não é tanto a ferro e fogo, a gente também é humano e são inúmeras possibilidades. Então, eu acredito que se eu tivesse lá atrás alguém que olhasse para mim e falasse, tá tudo bem, calma, segue o fluxo, doe de fato aquilo que você tem, faça aquilo que te faz sentido, porque o que te faz sentido é o que te torna sagrado. Então precisa fazer sentido para você. E eu não tive muito isso. Então, meio que literalmente foi um caminho de vai, faça, vai, seja. Então, isso de alguma forma me fazia questionar se eu estava de fato comprometida ou se de fato me fazia sentido, porque o mundo espiritual, toma muito da sua vida, muito, 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 muito. Você que trabalha com espiritualidade, você não descansa, é o tempo inteiro e você precisa ter uma flexibilidade, né? Você precisa ter uma doutrina mesmo pelos assédios espirituais que ocorrem e também pelo próprio dinamismo de lidar com a dor do outro o tempo inteiro. Então, é bem desafiador. E nesses momentos que eu estava nesse questionamento, eu tive meu primeiro e único trabalhinho, né, que eu falo, trabalho terreno, foi o primeiro e o único, que eu trabalhei numa escola como auxiliar de coordenação, e aí, graças a Já, né, porque eu vou falar vários deuses e divindades, de repente, é isso, né, é o universalismo, espiritualismo que a gente procura, né, graças a Já, daqui a pouco graças a Kuan Yin, e tá tudo bem. E tá tudo bem. E aí, você bem entende. E,
E aí eu lembro que comecei a trabalhar nessa escola e foi incrível, né? Mas eu percebia que algo de errado não estava certo, porque eu voltava para casa muito cansada e uma exaustão assim que era maior, como se eu tivesse de fato, eu tinha muito contatos com os pais, com os alunos, e eu percebia que isso me absorvia toda a minha energia. Os pais vinham numa narrativa de buscar aconselhamento, sempre buscando orientação, nunca era só sobre o filho. E eu começava a achar estranho, falava, mas nossa, isso só acontece comigo? E aí chegou um momento, eu fiquei 4 anos nessa escola, e chegou um momento que nos 2 últimos anos foi assim muito desafiador, porque acredito que a espiritualidade falou, agora a gente vai começar a prepará-la para sair desse fluxo. E a espiritualidade acontecia, ali, ó, naquele momento. Então, de repente, eu comecei a incorporar literalmente, né, um dos meus mentores, que é seu Veludo, na escola, para atender os professores. Isso tudo no oculto. Então, né, se a minha diretora, né, daquela época assistir essa live, sim, isso acontecia. E a gente reservava a última sala lá em cima, porque era assim, de repente o professor chegava, nossa, eu tô tendo pensamentos, né, Deus me livre guarde, suicida, eu tô sentindo uma energia ruim, aí de repente eu tinha uma colega desse serviço que ela era administradora, ela vinha com as questões, assim, afetivas dela, e eu falava da questão da espiritualidade, da clarividência, onde, por exemplo, aconteciam fatos que levavam a isso, não tinha como fugir. E aí, de repente, eu estava lá, né, na última sala, com os professores, pós-término de expediente, fazendo uma gira dentro da escola, isso tudo nos últimos anos. E aí eu falava, nossa, mas não tá certo isso, gente, porque eu sempre tive esse lado racional também do questionamento. Mas como que segura, como que não permite a espiritualidade acontecer quando você faz parte de tudo isso e quando você tem esse magnetismo que aflora isso nas pessoas. Acho que é muito importante a gente entender como que é o nosso magnetismo, né? O que nós atraímos, né? Até essa semana mesmo eu estava com um amigo e ele falou: Nossa, Catê, eu saio com as pessoas, mas é só com você que as pessoas me abordam. Então, eu falei, mas como assim? Ele falou: Sim, é estranho, parece que você puxa. As pessoas param a gente na rua para conversar, para pedir alguma coisa, para. Assim, isso é muito, é muito. Aí me trouxe essa lembrança da questão do magnetismo, que a gente traz o magnetismo, né? Que vai trazer a recorrência de fatos e vai falar sobre para onde a gente tem que ir. E nesse momento, isso acontecia muito, onde, né, esse meu mentor, né, que é minha vida, que eu amo muito ele, que é o seu Veludo, ele vinha, ele dava sessões, ele conversava com o pessoal. Aí tem essa outra irmã, que era administradora, eu lembro que foi um professor lá na escola. E aí veio uma outra, porque eu trago a questão da audição também. Aí veio uma outra mentora, que é a Quitéria, e ela fala assim, eu não vou esquecer isso, ela fala assim para mim: aquele cara, ele vai se juntar com ela. Falou para mim a respeito dessa ADM. E é você que vai ajudar. Eu falei, oxe, mas agora eu virei casamenteira? Porque é assim, né? Não romantizo, eu juro para você. O meu diálogo com eles, eu tenho muito respeito, muito amor, mas é como se eu estivesse conversando com um amigo. Não tem isso de, sabe, essa coisa de como é que eu vou falar. Eu acho que é porque eu sempre tive esse contato desde pequena. Então é como se eu é muito comum. Eu até brigo com eles às vezes. Eles não brigam comigo, né? Sou eu que brigo com eles. E aí eu lembro que eu questionei, falei, mas como assim? Agora eu sou casamenteira, já tô cansada aqui, eu já tô trabalhando mais do que eu deveria, porque eu literalmente ia pro banheiro fazer desobsessão. Tinha momentos, Mar, que eu tava tão exausta, tão sugada, sentindo ali a energia pesada sobre mim. Eu sinto dor física mesmo quando eu absorvo algum tipo de energia negativa. Que eu lembro que eu ia no banheiro, eu pedia licença para a turma, ia para o banheiro, trancava a porta do banheiro do colégio
e ali eu fazia o descarrego. Aí voltava como se nada tivesse acontecido. Então eram vários momentos em que eu via a espiritualidade acontecer. E realmente, depois que eu sempre fui muito obediente à espiritualidade, né? E aí a Quitéria fala, eu questiono ali na hora, porque eu sou aquariana, né? Eu tenho que questionar, só não questionar não sou eu. Mas eu obedeço. E aí comecei a conversar com ela, e aí eu lembro que depois conversei com ele, e realmente eles casaram, hoje eles estão juntos. Então, são várias confirmações que a espiritualidade vem trazendo para a gente a respeito desse propósito, desse caminho. E é muito gratificante, né? Porque eu acredito que se eu não tivesse é, todo esse complemento, eu não teria conquistado muitos saberes, muitos lugares da minha vida que sempre foram muito gratificantes. É pesado, como eu falo, não vou romantizar. É pesado, mas ao mesmo tempo também é muito gratificante você saber que você pode contar com o plano astral, que eles estão ali e que na medida que você merece tudo aquilo, as coisas vão estar sempre trabalhando ao seu favor. É muito lindo, é muito lindo. E nesse momento que foi a virada de chave, né? Que foi quando eu estava na escola, trabalhando já há uns 4 anos, e aí é muito. Assim, foi uma das experiências, Mar, que eu tive, que eu falo que eu queria que todo mundo tivesse essa experiência. Porque, para entender, eu estava já nesse conflito entre viver em prol da espiritualidade mesmo, cair de cabeça na espiritualidade e sair de todo o mundo material, né, do trabalho CLT e viver a espiritualidade. Só que eu tinha muito medo de como que eu vou me bastar financeiramente, como que as pessoas vão ver, né? Porque a minha mãe ainda tinha aquela toda ideia de eu fazer uma faculdade, concluir uma faculdade e fazer, né? Como é que fala? Honrar todo aquele protocolo, né, que os pais acabam projetando nos seus filhos. E eu tinha muita insegurança de frustrá-la e, ao mesmo tempo, de não dar conta desse caminho espiritual, mas já estava nesse conflito. Aí, certo momento, chegou um certo dia, eu já comentava com essa administradora que eu tinha esses questionamentos, ela já sabia que eu trazia essa questão da espiritualidade, porque, né, diversas vezes, hora ou outra, ela era evangélica, viu? E ela chegava, de repente, eu lembro que ela chegava, ai, Catê, né, Deus me livre, mas quem me dera, o que você tá vendo? Ai, me fala sobre isso. Então, era sempre assim. E aí, nesse dia, a auditora, né, que é uma escola que ela tem várias, né, escolas, e aí a auditora, mulher super importante, estava lá, o diretor comercial, a administradora, que era essa minha amiga, e aí eles chegam para mim nesse dia, era uma noite, fim de expediente. Então, Catê, a gente tem uma conversa para você, agora muito séria, a gente precisa da sua atenção. Você vai ser promovida a diretora da escola, porque eu comecei como coordenadora não, auxiliar de coordenação, e aí eu fui subindo, e aí eles vieram com essa proposta, você vai ser a diretora da escola, e eu, nossa, aí, né, eu vibrei, eu falei, nossa, muito pataco, né, que é a linguagem britânica, muito dinheiro, muito pataco, uou, conquista. Na hora que eu comecei a vibrar, literalmente, assim, a mesa aqui, os três aqui na minha frente, a administradora sentada, a auditora com a papelada já da promoção, o diretor comercial vibrando. E aí, na hora que eu tava ali já animada, aí vem o seu Veludo, que é o meu mentor. Ele já vem. Má, essa experiência, ela foi assim, uma experiência assim que as pessoas precisam trabalhar todo esse desenvolvimento para ter experiência assim, porque é surreal. Tudo parou. Literalmente, paralisou. Seu Veludo me Congelou. levou, congelou. E aí ele me explicou depois. Ele me levou para a realidade atemporal. Então eu fiquei ali no tempo e espaço, e foi ali que ele começou a trocar uma ideia comigo. E eu lembro
de eu visualizar, de eu me ver a minha consciência ali, paralisada, congelada, e eu desdobrar naquele exato momento para uma outra realidade, né, que provavelmente seria realidade de quarta dimensão, e ali ele trocar uma ideia comigo. E ali ele fala: a partir de hoje se inicia um novo ciclo na sua vida. Você tem o seu livre-arbítrio. Você tem os seus merecimentos se você desejar continuar neste caminho, que seria o caminho da escola. Mas os seus verdadeiros merecimentos estão na espiritualidade. Cabe ao seu livre-arbítrio e eu sempre estarei ao seu lado, independente da sua escolha. E aí nisso ele fala, aí volta. Assim, foi incrível, que eu lembro que voltou e aí eu fiquei catatônica, porque eu fiquei assim. E aí todo mundo achando que eu tava com aquela cara por causa da promoção e na verdade eu tava por causa do que o Exu veio falar comigo e me deu aquela sentença ali para mim. E aí eu fiquei, meu Deus. E aí eu olhava para, né, eu vou falar o nome, para da Emily, olhava para da Emily. E aí a da Emily já sabia, né, que eu era do babado, aí ela olhava para mim e ela já começava a fazer era muito louco. E aí a auditora e o gerente comercial com aquela cara de paisagem, tipo, esperando uma resposta. E aí eu não consegui dar nenhuma resposta. Aí ela olha, né, a dona Tereza, um ser humano muito incrível, olha para mim e fala: não, então vamos fazer assim, Katê. Amanhã você dá uma resposta, né? O dia foi cansativo. Aí ela pega a papelada, sai. O diretor comercial olha para minha cara e fala: o que está acontecendo? Tantas outras pessoas, né, querendo essa. Começa a ficar bravo, né? Querendo essa oportunidade. Você está em dúvida? E aí ele ficou bem bravinho e saiu já. Ah, você tá muito louca. E saiu. E aí eu ali, perplexa, né? Porque eu não estava esperando. E aí, de repente, a da Emily veio, foi muito icônico. Ela veio, né, tipo, daquele jeitinho dela, Deus me livre, mas que me dera, os espíritos falam com você, né? Aí eu, tipo, sim! Aí ela, nossa, o que ele falou? Não, mas calma. Mas o que ele falou? Porque ela tinha muito medo ao mesmo tempo por ser evangélica, mas ela tinha muita curiosidade. Aí eu falei, então, amiga, realmente, o Exu, que ela já tinha, né, tido contato com ele, porque ele já tinha conversado comigo através, né, conversado com ela através de mim, e ela falou, ai meu Deus, mas o que ele falou? Eu falei, então, ele falou que eu vou ter os verdadeiros merecimentos na espiritualidade, que eu posso continuar aqui, mas que os meus verdadeiros merecimentos é na espiritualidade. Ela, e o que você decidiu? Aí eu parei assim, eu vou seguir a espiritualidade, eu vou seguir a espiritualidade, porque eu já tinha muita confirmação no passado que esse era o meu caminho, e também porque eu sentia no fundo do meu coração, eu tava assim, com todo respeito, toda cagada, morrendo de medo, não sabendo o que seria. Eu olhei para ela e falei: eu agradeço até aqui, mas a partir de amanhã eu já não venho mais. Ela, como assim? Mas você não vai nem assinar a rescisão? Eu falei: não, a partir de amanhã eu já não venho mais. E se você conseguir, né, me dar a rescisão, ótimo. Ela falou: não vou dar, porque a gente precisa de você. E ela não queria também que eu saísse. Só que acabou que eu tive que fazer uma carta a próprio punho, inventando um motivo, né? Por que você saiu? Porque o Exu falou não tava, né? Então acabou que eu segui mesmo. E aí no dia seguinte mesmo já parei de ir, já, claro, preparei, né? Já vinha já numa preparação das turmas e tudo para poder me desligar, mas eu não acreditava que seria tão rápido assim. E aí nesse ano foi quando eu me desliguei mesmo e segui o caminho espiritual. E aí foi aonde eu tive o contato com a minha mestra, né, que já é uma pessoa física, né, que é a Vandinha Lopes, uma paranormal também conhecida aí das redes. E ela, assim, foi o anjo da minha vida, porque foi ela que olhou para mim e falou: vem, me acolheu na casa dela, me acolheu em toda a área profissional dela, me deu toda a orientação que eu precisava, me lapidou de uma forma. Sou muito grata ao Pai Benedito também, que é o mentor espiritual dela. E foi assim, literalmente. Eu lembro que isso foi numa segunda-feira. Numa segunda-feira, eu tive essa conversa na empresa. Na quarta-feira eu já estava lá no espaço da Wanda, desesperada,
eu não sei o que fazer da minha vida, eu tenho a mediunidade, o Exu falou isso, já passava com ela, mas ainda não, a gente não tinha, né, nenhum preparo em termos de você vai sair, o que vai ser de você. E aí eu falei isso para ela e ela simplesmente falou: olha, vem ficar comigo. Ela me deu todo o suporte, ela me acolheu dentro da casa dela. Eu realmente passei a morar com ela também. Foi onde ela me deu todo o respaldo espiritual, por ela ser também uma médium de audição e vidência. Me deu todo o cuidado do mundo. E a quem eu vou ser eternamente grata por ela ter me preparado para eu poder trabalhar e viver, né, todo esse caminho, né? Tive também toda a preparação dos meus avós, só que na minha família não tem mais. Ah, tem sim, tem um tio que ele traz a evidência, só que ele não explora a espiritualidade. E ele tem muito medo. Então, alguém que realmente olhou para o corpo mediúnico, foi só eu entendendo, realmente eu preciso trabalhar isso. Então, encontrar nela esse lugar de alguém que entende, que tem essa vivência, foi assim muito gratificante. Muito gratificante. E aí, a partir daí, eu acho que eu já estava com uns 19, 18 anos, foi quando, uns 19 anos, foi quando eu comecei a falar, é isso, vou viver no mundo da espiritualidade, e aí automaticamente também foi quando eu comecei a ter mais contato com outro mentor meu, que era que é, né, o Pai Guiné das Candeias, é um preto velho. Seu veludo tá, assim, eu tenho memória de eu ser pequena e seu veludo tá ali comigo. Ele, assim, o tempo inteiro. Eu posso estar equilibradíssima, eu posso estar completamente na merda. Ele tá ali o tempo inteiro comigo. Agora, o Pai Guiné não. O Pai Guiné, ele aparece num momento da minha vida que ele chega e fala, filha, a gente vai desenvolver um trabalho. A gente vai trabalhar juntos e eu preciso agora que você se dedique a isso, a isso, a isso, que você se comporte de determinada forma, porque isso vai ajudar a gente a colocar em prática esse trabalho. E aí é quando, isso bem depois de eu ter saído da empresa, e aí é quando eu começo a atender com a clarividência, que ele me explica que na verdade são os processos de registros acásticos, que existe esse nome aqui no nosso planeta, mas que é o acesso às informações no tempo e espaço das pessoas através da clarividência. Então, ou seja, eu vou vendo flashes, e aí, conforme eu vou vendo esses flashes, às vezes eu vejo datas, às vezes eu vejo a situação em si, ele vai na audição organizando tudo isso. Então, conforme eu vou tendo a visão das situações do campo das pessoas, na audição ele vai avisando, ele vai organizando, ele vai falando, olha, não é bem assim. Já aconteceu situações de, por exemplo, como eu sou um canal, vem espíritos mal intencionados se passarem por guias espirituais, e eu tô ali super acreditando que é um guia espiritual, e aí ele vem, ele fala, filha, não é um guia espiritual, é um espírito zombeteiro que está ali tentando te ludibriar. E o consulente, né, que está na minha frente, ele sendo atendido, completamente ali impactado, sem entender muito bem o que está acontecendo. E aí ele fala, opa, não, perdão, é que o meu mentor está aqui dizendo que, na verdade, isso aqui é um espírito obsessor. E nem necessariamente obsessor, às vezes é próprio, já aconteceu de ser um membro Brincalhão, da né? família. Oi? Ou um espírito brincalhão, zombeteiro. Não é Às nem vezes um obsessor. membro da família. O caso que aconteceu recente era um membro da família, um Nossa. desencarnado da família da pessoa que não gostava, tinha atrito, né, conflito com o próprio consulente que estava passando e viu naquela oportunidade um momento para cobrar situações de enquanto ele estava vivo. E aí Uhum. foi quando esse meu mentor maravilhoso que eu amo muito, paizinho, amo muito ele. Eu fico até um pouco emocionada, porque o que seria de mim sem ele? E aí ele intervém, ele vem e fala, não, filha, cuidado, prudência nas palavras, não é bem assim. Aí ele fecha o campo. Então, fala assim, a gente traz a mediunidade, né? Porque é algo natural de nós, todos nós trazemos a mediunidade. Entretanto, quando a gente tem o respaldo, o suporte dos mestres espirituais, dos mentores, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque eles organizam, eles direcionam. Então, foi a partir daí
que eu comecei a atender, de fato, profissionalizar, buscar cursos, formações, realmente, para, de alguma forma, adornar todo esse caminho e entender que, de fato, eu poderia ser uma profissional dentro dessa área, uma pessoa que vive esse caminho, e graças a Deus também, isso até para os meus irmãos terapeutas, confie no fluxo da vida, confie, porque a prosperidade também vem. Então, é importante ter essa confiança que a energia do dinheiro, ela também é um fluxo que também passa a acontecer na sua vida, na medida que a gente dá saltos, né, de consciência, entende o que a gente precisa melhorar. Era um medo que eu tinha muito, e graças a Deus, hoje entra a questão da prosperidade, porque é um trabalho que quando você está no seu propósito, a coisa flui. Que bacana. Você falou da Wandinha, eu estou tentando contato com ela faz quase 6 meses e não consigo um retorno. Eu vou aproveitar esse link. Pode contar comigo. Eu tava para ir para lá essa semana passada que eu tava para ir para lá, que ela trabalha hoje lá na Lapa. Então, depois em off a gente conversa sobre isso. Perfeito, Mas perfeito. eu não falei para você, mas eu trabalho com apometria, né? Ai, Então, o que grupo que eu incrível, trabalho. morro de vontade de estudar mais a respeito. Então, eu trabalho com um grupo sensacional, só médium top. Eu sou o único que não vê, não ouve, não sente, não nada, né? Eu tenho as percepções, assim, de vez em quando, mas, assim, quando eu tive a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu fui nesse terreiro aqui perto de casa, eu falei com o Exu Tranca-Ruas. E aí eu comentei que eu não via, ele virou para mim e falou assim, desse jeito, assim, você quer ver? Aí, sabe, deu aquela amarelada assim, eu falei, não, então, ver não, né? Você quer ver? Ah, vai aguentar o rojão depois? Então. Mas assim, não ver como eu tô te vendo, mas eu queria ter a percepção da presença deles. É pior. É mesmo? É pior, sim. Porque, por exemplo, a vidência eu não tenho toda hora, graças a Deus. Quando eu era mais nova, era todo momento a vidência. Conforme eu fui amadurecendo, hoje eu preciso entrar em estado de transe. Então, para ativar a vidência, às vezes ativa do nada, eu não sei por que isso acontece e também eles nunca me explicaram. Também nunca procurei saber, mas pode acontecer de eu estar num rolê ou em algum lugar e de repente a vidência ativa e eu comecei a ver o mundo espiritual daquele local. Entretanto, com a consciência, preciso estar num estado de desdobramento mesmo, onde eu pego como funciona para eu atender, né? Eu paro, aí eu preciso da meditação. Banho ajuda, oração ajuda, firmeza ajuda, tudo isso ajuda. Mas o que eu percebo que mais funciona para mim é a meditação. Então eu paro ali e aí eu começo a entrar no estado de desdobramento. Aí é onde automaticamente você já vai. A sensação que eu tenho é que eu vou me desacoplando do meu corpo físico, e aí expande essa região, tanto que se eu atendo muito, eu até fico com sinusite atacada, afeta toda essa região aqui, e aí eu começo a entrar num transe mesmo. Se vem a audição, aí eu fui com Deus mesmo, porque aí já eu sinto que é quase uma semi-incorporação. Tô ali ainda, mas a canalização ela está acontecendo. E aí também tem a psicofonia. Mas a psicofonia é algo que eu tenho trabalhado mais nos terreiros. Hoje eu frequento uma casa de umbanda, lá no Tatuapé, e lá no terreiro é onde eu trabalho mais com mas já tive terreiro também, já trabalhei em casa com a incorporação, é maravilhoso trabalhar com a incorporação, mas eu vi que a minha mediunidade traz essa questão de trabalhar pela canalização, pela audição, pela evidência, então não precisa necessariamente incorporar. Eu incorporo, às vezes, numa semi-incorporação quando eu estou atendendo,
quando eu tô muito cansada. Quando, por exemplo, eu pego uma bucha, alguém que vem muito carregada, eu dou aquela murchada, aí eu tenho a incorporação, que aí eles literalmente sobem a minha energia mesmo, e aí eles tocam todo o caminho, e parece que eu fico até meio dormindo. É muito louco. Uhum. Qual é a sensação da incorporação para você, Katê? É literalmente essa. Eu não sou consciente, eu sou semiconsciente para inconsciente. Então, a sensação é que eu dormi mesmo, que eu tenho flashes, alguns flashes, algumas lembranças, então posso passar horas atendendo, que eu volto com a sensação de que passou 15 minutos e com a sensação que eu dormi. Sabe aquele cochilo que você pesca, você volta quando você vê Aham. que passou altas horas? Essa é a sensação que eu tenho durante o meu trabalho. Mas você falou da questão da evidência e da percepção, né? Eu acredito, né, dentro da minha experiência, que perceber sem ver é pior. Porque, por exemplo, a sensibilidade, ela tá o tempo inteiro ali ativa. Isso é algo que eu já percebi quando eu falei que se eu soubesse alguma coisa para de fato fechar e não sentir, eu faria. Mas nunca encontrei nada. Já tomei banhos específicos, já coloquei moeda no umbigo, já coloquei algodão no umbigo, já coloquei cristal. Esse umbigo aqui, menino do céu, que eu já coloquei, fecha, não fecha. Já andei com turmalina no bolso, já Colocar fiz a placa tudo. de cobre aí para ver se fecha, que nem portal. Portal você Eu vou fecha com placa pegar de lá e te cobre. mostrar. Eu tenho uma que envolve toda a cintura, não fecha. Eu tenho uma que envolve toda a cintura. Já usei com tregum, não fecha. E aí, quando eu pergunto para a espiritualidade por que, que não fecha, eles falam que é porque é o propósito. Você veio com esse propósito e você tem as ferramentas para desenvolver esse propósito. É uma questão de maturidade minha mesmo para aprender a lidar com isso. E é muito ruim quando você só sente, porque você sente que tem alguma coisa ali, mas você não entende muito bem o que é. E aí, na medida que você vai se concentrando naquela sensação, aquela sensação vai aumentando. E aí, no meu caso, se eu tenho, por exemplo, se é uma energia ruim, o que, que eu sinto? Primeiro eu sinto calor, aí depois do meu lado esquerdo dói. Dói, mas como se eu tivesse levado um golpe. E aí dói, 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 dói. Eu tô ali sentindo aquela dor. E aí eu já sei que é uma energia negativa, que começa da nuca até o dedão mindinho do lado, só o lado esquerdo. E aí eu sei que é uma energia negativa. Aí abrir a evidência para ver o que que é. Geralmente eu não faço isso. Por quê? Das vezes que eu senti energia negativa e aí abriu a evidência, aí é só o terror. Porque aí eles sabem que você se conectou a eles, aquela energia, e eles vão fazer de tudo para te pôr medo. Eles vão fazer de tudo para baixar seu padrão vibratório. E geralmente conseguem, porque eu sou clona, eu tenho medo. Por incrível que pareça, eu tenho medo. Então já vi, por exemplo, formas de energias pensantes, obsessores, seres que eles, quando eles percebem que você abriu, aí eles vão fazer de tudo para você se desestabilizar. Então, essa questão da percepção, ela é muito delicada. Assim, eu confesso para você que hoje, nessa altura do campeonato, preferia não sentir. Preferia não sentir porque é muito cansativo, sabe? Eu falei para você que eu fui num rolê lá pela Paulista, Aham. misericórdia, misericórdia, eu não tive paz. Eu não tive paz, era energia o tempo inteiro ali sentindo, e aí eu olhava, via as energias. Teve um momento que eu achei que eu tava no The Walking Dead. Juro pra você, a quantidade de espíritos que pareciam pessoas em situação de rua era gigantesca, gigantesca. E eu tava com os meus amigos, graças a Deus, eles sabem desse meu lado. E aí eu lembro que eu parei assim, isso foi anteontem, eu acho, que eu tava ali, aí quando eu ia subir a rua, e assim, tava tranquila, não tava falando de espiritualidade, nada, que eu olhei assim, uma quantidade de, assim, uma surpreendente de espíritos, porque assim, espíritos, mas não tinha ninguém voando, não era ectoplasma, era simplesmente pessoas normais, só que pareciam pessoas em situação de rua. Muito, 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 muito. E aí foi quando o seu veludo veio, aí ele bateu assim,
falou assim, os meus amigos aqui, eu catatônica, que eu fico catatônica, e aí todo mundo já fica assim, tipo, meu Deus, olha lá, a Caterine, sempre a Caterine, né? Sempre ela. E aí eu fico assim, parada, tipo, tentando entender o que estava acontecendo, e aí seu veludo vem e fala assim, você vai mesmo passar por ali? E assim, tinha umas 2 pessoas, assim, encarnadas, só que a quantidade de espíritos desencarnados que tava ali, Deus me livre e guarde. E aí ele vem e fala: você vai passar por ali mesmo? Você tem certeza? E aí eu volto, eu olho pra rodinha, gente, vamos fazer outro caminho, pelo amor de Deus. E ninguém entendeu nada, mas graças a Deus me respeitam. E a gente fez toda uma volta para não passar por aí, porque era. Eu não sei onde é, que eu não tenho costume de sair, mas sabe, isso é um Minhocão, não sei, sabe, é um lugar reto, assim, perto da Paulista. E aí, muitos espíritos, assim, perdidos, que aí eu penso que o pai falou isso para mim, o pai, né, falava isso para mim, que depois do processo da PAN, né, haveriam muitos espíritos, muitos espíritos que ficariam ainda na crosta terrestre, que estariam ali na psicosfera do planeta e não fariam a passagem e que iriam usar a gente como âncora. E a gente precisa estar muito consciente disso para não ter a nossa energia drenada. Isso é muito real. Tenho visto muitos espíritos vagando, como se fossem pessoas em situação de rua mesmo, perdidas. Tem espíritos que desencarnaram, né, e que ainda vêm com falta de ar. Isso é muito assustador, isso é muito assustador. Eles ainda não desconectaram ali do trauma. Então, são situações, né, que eu falo, nossa, em algum momento, se eu for merecedora, né, escrever sobre isso, eu quero falar só das tormentas que vive uma médium, porque eu não gosto de romantizar. Eu não tenho essa questão de romantizar. É trabalhoso, é bem trabalhoso. Tá, mas entre as duas opções, ver e sentir, qual que é a menos ruim, digamos assim? Ver e sentir, sentir. Sentir, porque é difícil, é muito difícil, porque eu acredito que quando você ver já é o último estágio. Quando você passa a visualizar, ou é porque o espírito materializou, ou é porque ele está se projetando, se plasmando no seu campo. Então, ele pode materializar no campo aqui, né? Isso, graças a Deus, está mudando, porque o planeta está, né, progredindo, está ascensionando, então os espíritos já não têm tanta força assim como tinham antes com os efeitos portegastes. Porém, eles podem ainda plasmar no seu campo. Quando isso acontece, o resultado disso é a visão. Então, primeiro você sente, primeiro você canaliza, aí depois você começa a perceber a nível sensorial. A visão, ela vai abrir depois que esse caminho da percepção já aconteceu. Então, normalmente você vai, por exemplo, sentir um sentimento de depressão. Aí você começa a achar que aquilo é seu. Aí você, nossa, que angústia, que sofrimento, ai, que sensação ruim. O que acontece comigo? Quando eu começo a sentir aquele sentimento, eu tenho que ter a sabedoria para filtrar e entender que aquilo não é meu. E na medida que eu vou explorando aquela percepção, já parece que é minha, parece que eu estou depressiva. Aí chega na visão, aí você vê o espírito ali sofredor, aí você vê o espírito ali materializado e sentindo tudo aquilo que você achava que era seu. Então, eu acredito que é um caminho que acontece, é como se não desse para um caminho não anulasse o outro. E então, acredito que sentir é pior, porque se você só vê, não posso dizer que houve momentos em que eu vi e não senti, mas eu posso dizer que houve momentos em que eu senti e não vi. E é sempre muito pesado, é sempre muito. Claro, tem os momentos bons, tem momentos que a vidência abre para coisas assim celestiais, coisas assim inimagináveis, como por exemplo, em algum momento que eu nunca vou esquecer, que eu fui numa gira de Oxumaré. E simplesmente eu vi do nada, essas coisas acontecem muito do nada quando eu tô viajando. Aquela cobra gira acontecendo e aquela cobra alada mesmo, celestial, passando assim, voletando entre todos os consulentes. Eu tava na consulência também, indo para a gira onde tava todo o pessoal e acendendo. E quando ela acendia para cima, bem no centro, onde estavam a gira acontecendo, ela fragmentava. E ela se fragmentava assim, ó, e aí aquele feixe de luz maravilhoso
que era meio mesclado com arco-íris, brilhava aquele terreiro todo. Eu só me coloco a chorar, né? É tão gratificante, é um sentimento de tanto amor, de tanta paz, de tanta leveza, que aí você só consegue chorar em gratidão e entender que existe muito mais do que você imagina. Então, há momentos que também é prazeroso, é positivo. Mas confesso que de um tempo para cá, principalmente depois da pandemia, não sei, né, se o YouTube, né, corta, né, falar, mas depois desse processo eu percebo que as energias elas têm estado mais densas. Eu tenho visto mais energias densas, tenho percebido as pessoas mais densas, sentido mais energias densas, que já não era algo que acontecia antes. Eu percebo que depois desse processo, ao mesmo tempo que houve um despertar de consciência, rolou também uma densificação das pessoas. A gente tem percebido isso nos trabalhos de apometria, que é muito legal, né? Que tem muita gente que realmente está precisando dessa ajuda, né? Então, todo o trabalho que leva à luz, que ajuda, é bem-vindo. E quando eu me vi dentro da apometria, eu falei, cara, é aqui. É aqui. Então, assim, eu tive processos na minha vida que me levou aonde eu estou hoje e estou muito bem. Além da apometria, eu sou practitioner de barra de Axis. Olha só! Estou fazendo curso de radiestesia, estou com assim, 2 condomínios aqui de caixa de papelão com gráficos e pirâmides aqui do meu lado aqui, que eu Uau! estou fazendo para a galera. E funciona, né? É Funciona. incrível como isso funciona. E estudando baralho cigano também com o Diego do Templo do Olha Tarô. Então, assim, só! Até um baralho cigano! né? Então, daqui a pouco eu vou estar aí um terapeuta de mão cheia, digamos Já assim, é, né? já é. Eita, Lelê, já é. Eu não consigo ler cartas, eu tento. Mas eu percebo que quando eu começo a ler carta, tanto tarô quanto baralho cigano, a questão da vidência embaralha. Porque a carta, por exemplo, diz uma coisa, aí eu tô vendo ali na vidência que é outra completamente diferente. Aí você vai pela posição e pela carta. Por exemplo, Uhum. raposa, aí armadilhas. Aí você olha ali, aí está, armadilha. Aí você olha aí na vidência, você vê algo completamente diferente, que até tá conectado com a carta, mas que você não está vendo ali na mesa, você está vendo na vidência. Aí Sim. eu tentava atender com cartas, mas eu não consigo, me confunde. Então eu preferi deixar as cartas de lado e trabalhar só na vidência mesmo. É. Aí dá aquela misturada, né? No fundo, vai levar para o caminho que é mesmo, né? Só que, por exemplo, eu sigo eu tenho uma colinha, digamos assim, né, das cartas que eu vou. Lá tem várias dicas e aquelas dicas, dependendo das outras cartas que vão se encaixando, você vai analisando e vai fazendo a leitura, né? Sim. Eu, Mas assim, é muito legal. eu tirando para mim mesma é assim que funciona. Quando eu tô nos meus momentos, eu vou lá, aí eu dou um Google, é literalmente assim. É, E joga as cartas ali, aí eu não entendo nada, aí eu vou e dou um Google, porque as pessoas pensam que por você ser médio, né, trazer a mediunidade ostensiva, etc., você tá o tempo inteiro ali com os guias. Gente, olha, desabafo aqui agora para todos que estão aqui com a gente. Isso não é real. Isso não é real. A gente é tão perdido quanto. Quem me dera se eu tivesse a presença ali da espiritualidade conversando comigo o tempo inteiro. Aí automaticamente eu não teria minhas provações, minhas lições. E isso aconteceu, eu acredito que foi em 2022, 2021, não. 2020 eu sou péssima, eu sou temporal, eu sou completamente atemporal, então eu sou péssima com datas. Que o Pai Guiné, depois de todo esse caminho de trabalho, um caminho muito lindo, que eu tive terreiro e tal, ele chegou e falou assim para mim, filha, eu não vou mais estar do seu lado. Nossa, Má, como eu chorei, como eu me senti perdida, me senti assim sem chão. Ele falou, eu não vou estar mais do seu lado,
e agora você vai caminhar com suas próprias pernas, porque antes disso havia muitos momentos em que ele vinha na audição, ele orientava, eu ia tomar uma decisão, eu perguntava para ele antes, aí ele vinha e falava, olha, pensa assim. Então, sempre teve, graças a Deus, isso é uma forma até um privilégio, é muito bom você ter uma força espiritual ali que vai te dizer, olha, faça isso. Então, meio que eu sempre tive o Pai Guiné, mas aí chegou um momento, nesse meio que eu estava com o terreiro entre 2020 e 2022, e ele chegou e falou, filha, não vou mais estar com você, agora é você pelo seu próprio caminho, você precisa atravessar certas lições. E por Deus, aí foi a derradeira, porque aí ele se afastou e parece que tudo estourou. Lições, aprendizados, lapidação do ego, muitas lições pessoais, resgate kármico, e eu passando por tudo aquilo, sabe, divórcio do meu casamento, e aí eu resolvi optar por fechar o templo, fechar o terreiro, porque eu não estava dando conta, e, ou seja, ele falou, filha, vai, e aí brotou tudo de ponta cabeça. Dou conta sem vocês. Graças a Deus era a lição, né, que a gente precisava passar. Mas assim, fiquei órfã. E aí, por incrível que pareça, agora, nesse ano, foi quando ele voltou. Ele voltou assim, voltou forte, voltou na audição, porque antes ele vinha, orientava nos trabalhos, ele estava ali, mas ele sempre estava só assistindo, ele não estava como era antes. Agora, Presente. graças a Deus, ele está voltando, bem recente mesmo, a tá me orientando mais de novo. Ele fala que agora eu vou entrar num outro lugar, num outro ciclo da minha vida também. E o seu veludo, e o seu veludo também, o seu veludo sempre teve, ele sempre teve, mas ele já não é tão professoral, não é tão assim como o Pai Guiné, ele já é mais tranquilo, já é mais good vibes, então Uhum. é diferente. Legal, bacana. Eu tive vendo no seu Instagram, você tem uma Eita, filha, né? oi? Você tem uma filha. Uma filha? Você tem uma filha? Depende, eu tenho Uma uma menina. Eu vi gatinha. um vídeo de uma menina e estava escrito assim: minha filha, dançando, de cigana, dançando e rodando assim. Eu achei uma graça. Não, não tenho filha ainda, mas falo isso porque com certeza quando eu tiver vai ser minha filha, vai ser assim. Então eu me identifiquei. Esse vídeo, assim, de uma menininha rodando, né? Na Isso. pombogira. Tem gente que abominou esse vídeo, E recebeu ela, umas DM com as pessoas xingando. e ela cantando e girando, eu achei uma graça. Tem gente que não curtiu, não. Tem gente que falou que criança não pode estar na espiritualidade e me bombardeou. Aí eu fico pensando, né? O que seria de mim se eu não tivesse na espiritualidade desde pequena? Hoje eu não Não, teria quem super fala isso é porque não sabe de nada, é o preconceito, é a ignorância, né? Infelizmente. Exatamente, eu concordo. É o preconceito. Ainda essas crenças limitantes, né, Marco? Sim, sim, Da religião. exatamente. É aquilo que a gente aprende desde criança, eu digo a gente, porque eu estou generalizando, porque eu também nasci em berço católico, então eu sei de muita coisa que eu escutei lá atrás, e eu até hoje eu ouço a minha família falar, fazer, ensinar e tudo mais para os filhos, para os netos. E aí falei, putz, cara, se o pessoal soubesse metade do que a verdade, só metade, parava com essas palhaçadas. Palhaçada no bom sentido, né? Não estou querendo ofender, mas eu digo porque eu passei por isso. Então eu sei muito bem. Né? Então, nossa, é umas coisas assim absurdas, né? Que, É infelizmente, incoerente, né? É incoerente. incoerente, porque Incoerente. a criança que vai servir a determinada religião, por exemplo, se for cristão, católico, se for evangélico, né? Tudo bem, é até bom, né? Entre aspas, é até bom. Tem toda uma preparação. Agora, se é uma criança umbandista, candomblessista não pode, porque, meu Deus do céu, e sei lá. Então, eu vivi muito isso. Eu vivi um pouco Uhum. de preconceito por parte de outros parentes, e eu lembro disso. Deles falar, é muito pequena, é muito nova. Meus avós, né, por muito tempo tentaram me segurar,
Mas então eu penso, por que que isso acontece? Por que que quando religiões de matrizes afro, né, que tem mais a questão do ocultismo em evidência, não pode. Mas aí se é uma religião cristã, se é uma religião, né, branca, né, burguesa, etc., pode. Então, tudo isso nasce da ignorância, do preconceito e, para mim, da incoerência, né? Porque todas buscam a Deus. Seu Veludo fala muito para mim. Ele fala assim, que cada religião é uma folha de um livro. E para você chegar na sua plenitude, no seu eu consciencial, você pode atravessar cada página desse livro atravessando cada religião. Então, eu sempre tive muita dificuldade de pertencimento. E aí, quando eu perguntava para ele, mas que religião eu vou ser? Porque eu gosto da Umbanda, eu gosto do xamanismo, são as que mais fazem sentido para mim, mas não sei se eu sou só isso. E aí ele falava isso, que cada religião é uma página do livro da vida, e que para você atravessar esse percurso, essa jornada, você pode experienciar todas e não se apegar a elas, só ler e mudar a página, mudar de capítulo, entendendo que vai ser complementar. Ou seja, você precisa respeitar, porém, né, você não precisa acatar aquilo que eles falam, né? Ou seja, dizer amém para tudo que eles falam. Você tem que entender o que eles estão fazendo, respeitar, porém, é cada um no seu quadrado. Sim, esse é para ser assim, né? Esse é o propósito. Mas tem pessoas, Má, que olha, precisam dessas rédeas, viu? Tem pessoas que precisam dessas rédeas, que são carros aí desenfreados, e querendo ou não, que a gente vê, por exemplo, por que que existem tanto ex não sei do que no meio evangélico, ex aquilo, ex outro, porque é o que acolhe eles, né? Sim, E o que eu põe, vejo na põe evidência, limite, põe limite. exato, e eu vejo muito na evidência Exumirim regendo as igrejas. Não vejo o Espírito Santo, evangélicos me desculpem, mas eu vejo muito Exumirim regendo as igrejas. E aí um dia eu perguntei o porquê disso para uma mãe de santo, e ela explicou que os Exumirins, eles regem esse esgotamento consciencial como se fosse de fato um reset. Eles têm esse poder de resetar as pessoas. E aí por isso que eles vibram nas igrejas evangélicas e tudo isso, porque as pessoas que são atraídas para esse processo, para esse propósito, têm essa necessidade desse reset. Uhum. É. Eu aprendi isso no Centro Espírita, quando a gente estava fazendo um trabalho de atendimento para uma senhora que ela tinha um filho, estava envolvido com droga. Olha só. Então assim, o rapaz ele começou a ir no centro e depois ele se afastou, aí a família falou, ele entrou numa igreja evangélica e foi bom, porque lá ele tem limite, lá eles falam, é proibido e o espiritismo não proíbe nada, né? Então você fica à vontade. Aí, pô, eu estou no lugar à vontade de fazer o que eu quiser. Aí ele foi direcionado para o seio evangélico, que é onde tem os limites, as imposições, né, para que, de certa forma, digamos assim, coercitivamente, ele não cometa mais aquilo que ele... A partir daí começa uma jornada, né, de evolução. Precisa desse. Isso é muito. Eu estava pensando isso ontem, que às vezes a gente fala muito a respeito das muletas, como se não as devesse, como se não as pudesse. Você não pode ter muleta, você tem que trabalhar para soltar as muletas. Aí eu estava numa reflexão interna sobre o quanto que existem pessoas que vivem uma vida inteira com muletas de fato, com muletas por uma situação decorrente do próprio corpo físico, da limitação do corpo. Aí, se você tira aquela muleta das pessoas, aquela pessoa não vai ter aquela flexibilidade, aquele dinamismo, não vai ter uma qualidade de vida. E se a gente traz esse conceito para um lugar de metáfora, de análise de comportamento, você percebe que existem pessoas que precisam das suas muletas. E que às vezes a gente vem numa narrativa de tira as muletas,
tira as válvulas de escape. E para aquela experiência, vai ser necessário para que aquela pessoa atinja certo grau de despertar consciencial. Eu acredito muito no fluxo da vida, de que tudo é uma programação, tudo está divinamente guiado, e até o momento em que você atravessa como um momento sombra na sua vida, um momento de desequilíbrio para você, é necessário e você precisa passar por aquilo. Então, as muletas também são necessárias e o tempo que vai ser dito também já está prescrito. Então, eu acredito que existam inúmeras possibilidades, mas que existe uma programação e que às vezes a gente tem que aceitar mais. Sabe aquele ditado, aceita que dói menos? Aceitar mais as muletas, aceitar mais as fraquezas, se aceitar mais como uma pessoa que depende, que precisa, para poder experienciar melhor o caminho. Eu acredito que não é sobre a chegada, é sobre o caminho, você viver a rota, você viver a trajetória e recolher o máximo de informações para o seu próprio desenvolvimento pessoal e evolutivo, é o que eu acredito. Estava refletindo sobre isso ontem. E é verdade, é verdade. Né, que tem situações e situações, né? Então, muitos usam essas muletas mais como vitimismo, mas outros realmente necessitam delas, né? E Sim. é bem isso mesmo. Todos dão aquilo que tem, né? Não tem Uhum. como você exigir o contrário ao que a pessoa de fato é, ao que de fato a pessoa tem para oferecer. Então, é muito triste porque a gente cria expectativas, somos seres que criamos expectativas e nos frustramos por causa delas. A gente tem que falar sobre expectativas reais. Então, eu acredito que o que o outro tem para dar, né? O que o outro tem para oferecer, quem é o outro, qual é o protagonismo do outro, o que eu posso contar com o outro. Às vezes o outro só tem esse estado de vitimismo mesmo para dar e a gente vai fazer o quê? É o que tem para dar, né? É o protagonismo daquela pessoa. Em algum momento ela desperta. E a gente tem que ter essa paciência, né? Eu vi que você tem o quadro ali do Chico. Uhum. Tem uma passagem que fala que Chico estava em aflição, e Sim. aí ele correu para perguntar para Maria, né? O que que É, eu faço? ele pediu por Emmanuel trazer uma mensagem de Isso, Maria. isso. Aí Maria falou. O que que ela falou? Tudo passa. Tudo passa, ou seja, paciência. Segue o fluxo. É. Como diz o jargão do narrador de futebol, segue o jogo. Segue o jogo. A gente, é o que ó, eu falo para você, viu? Às vezes andando, às vezes capotando, mas nunca parado. É verdade. Mas é isso. Gratidão, Catê, por aqui estar conosco. Esse bate-papo foi assim um bate-papo mesmo de amigo aqui, como eu falei para você, sentado na sala, de frente um para o outro, no sofá, tomando um café. Com esse Faltou só um friozinho, cafezinho, hein? é verdade. Cafezinho, a gente já chama os preto velho, É verdade. que não são tão pretos velhos assim, que a gente É estava verdade. conversando sobre isso. Já, né? Já, é verdade. Né? Passa, alguns até são, outros, né? Já vêm de outros Sim, lados. sim. Que eles também participaram em algum momento da reencarnação, né? Da roda reencarnatória, né? São os arquétipos, né? É, mas isso é muito bom. Programação para esse final de semana, frio em São Paulo, aqui em Pindamonhangaba, tá um gelo, viu? E aqui também. Eu não curto muito esse tempo, não. Eu fico introspectiva. Eu já sou introspectiva. Aí acontecem essas coisas, aí fui com Deus. É. Nada que uma boa coberta, uma TV não resolva, né? Nossa, sim. Sim, daquele momento, né, de paz, de espírito, sem os espíritos. É. Deixa eles para outra hora. Então, por favor, né? A gente também precisa saber viver o lado da matéria, também é importante. Estamos aqui. É legal. Bacana. Obrigado mais uma vez por você ter aceitado o meu convite, de estar aqui batendo esse papo gostoso, descontraído.
falando sobre espiritualidade. Eu que sou grata pelo convite, né? Até que enfim, né, a gente conseguiu se falar com essa minha Verdade, olha, rotina maluca. as datas não estavam batendo. Não, sim, mas graças a Deus a gente conseguiu esse encontro e que, né, quem estiver em contato com esse momento possa tirar proveito. E com certeza eu também tive muito do que pensar, do que reviver nesse momento. Foi muito gostoso, aprendi muito. E sou muito grata mesmo por esse convite e que possamos nos conectar cada vez mais, mais e mais, né? Porque aí expande, né? Todo esse amor, toda essa luz, e o mundo está precisando disso, né? E quem quiser seguir a KT lá no Instagram, tá aqui, ó, @euKTLazar. Simples assim, vai lá, siga. Cara, tem muitos vídeos legais dela no Instagram, né? Para quem gosta de seguir aí a Umbanda, né? É muito bacana, tem uns vídeos bacanas aqui, né? Que eu estou falando aqui porque eu estou aqui com o Instagram dela aberto aqui, Aquela stalkeada de leve. né? E bacana. E assim, uma coisa que eu reparei é que seu cabelo aqui no Instagram tá vermelho, você tá loiraça aqui agora. Mas não gosto. Isso aqui foi porque eu tonalizei, aí tava super laranja. Só que aí o tonalizante vai saindo com o tempo. Só que eu tenho, o meu animal de poder, que eu falo, né, eu tenho essa vertente xamânica também. Meu animal Sim. de poder é a raposa. Então eu tenho Oh, essa conexão com o laranja, com o vermelho e com a questão de ser ruiva. E agora tá super um mais loiro, com fundo acobreado, mas eu não sei se eu tô muito feliz, não. Eu quero voltar para o ruivo para fazer valer as minhas raposinhas, né? Que eu chamo os meus seguidores, que são os meus seguidores, de raposinhas, por causa dessa questão do animal de poder. E aí, quando eu fiquei loira, aí eles vieram me cobrar. Falou que eu tinha que ser ruiva, porque são as raposinhas. Então é isso, né? A vida é sobre isso, né? Quando a gente se coloca nesse lugar aí de ser, né? Eu falo de digital influencer da macumba, aí a gente tem, a gente tem que aceitar. e olha, o seu cabelo também não é liso, né? Não, aqui é a prancha nossa de cada dia e É, vai com não, tô Deus. falando aqui dessa foto aqui, ó. Não, mas a minha avó é preta, minha avó é preta, meus tios são pretos, então eu nasci branquinha, mas meu cabelo é crespo, cacheado. Eu venho com essa força. Ai, graças a Deus que eu honro também essa ancestralidade preta, que é o batuque, né? A energia que tá ali. E graças a Deus. Graças a Zambi. Eu confesso a você que quando eu era mais jovem, eu tinha cabelo, o meu cabelo também era Ah! crespo. Meu cabelo era horrível. O meu cabelo ele fazia onda em cima, assim, ó. Aí eu não gostava de deixar crescer muito, porque ficava feio, sabe? Não, mas é o preconceito também. Tem muito. Não, Hoje, graças a Deus, está mudando. Mas eu, tem muito preconceito com cabelo crespo e cacheado. não, mas ele ficava duro, meu cabelo ficava duro. Eu tinha que usar aqueles creme como é que fala? De hidratação. Condicionador, né? Para deixar ele mais suave, porque ele era crespo e ele fazia onda assim em cima, assim, ó. Eu penteava ele fazia onda. Porque o Aí fio é eu, muito ressecado, ai. Aí tem que então, cuidar. e eu não gostava muito, então eu deixava sempre o cabelo baixo, porque eu fui filho de militar. Fui E... militar. Então, assim, chegou um momento que o cabelo não ficava alto mesmo, não deixava. Quando ele crescia um pouquinho, eu já, passava a tesoura, né? Eita, Lelê. E aí aconteceu de que meu avô, meu pai, e passou para mim, né, a ausência da cobertura capilar, né? E estamos aqui, lindos, sem cabelo. Ah, entendi. Achei que era estresse. Não, hereditário. Ah, entendi. Hereditário. Mas tá ótimo também. Tá bonito assim. Tá Tá bonito. bom, eu também.
Eu gosto. Eu não gosto muito agora do frio, porque, nossa, gela tudo isso aqui, né? Tem que usar a touquinha aqui, Aí ó. tem que fazer assim. A gente fica como, né? Fica bem, né? Nômade, engomadinho, e é isso. Eu falo, É eu não isso. nasci para sobreviver no frio, não. Eu fico meio estática. Uhum. Mas legal. Obrigado, Catê, mais uma vez. Se E deixar, a gente vai embora, né? A gente vai emendando um então, assunto no outro. isso porque a gente ficou uma hora se conversando aqui antes de abrir a live, né? Sim, Mas, nós somos de ar, né? Gêmeos, aquário, vai a comunicação, quando vê, emergiu. exato. Mas gratidão mais uma vez pelo convite. Que Zambi abençoe cada vez mais esse canal, que ele possa prosperar e que o propósito dele seja cumprido na lei, com a prosperidade que já se encontra no merecimento. Que assim se faça. Arrometaquiase, salve o grande espírito. Salve. Eu vou fazer aquela leiturinha básica aqui da nossa apoiadora, da leitura da rifa rapidamente. E eu vou pedir para você guardar um pouquinho, a não ser que você tenha algum compromisso agora. Eu aguardo, eu aguardo. E que Beleza. rifa boa, hein? Você Que viu? rifa boa! E tem gente que está perdendo, está deixando de comprar aqui. Nossa, você estava falando, aí o olho já brilha, né? Principalmente com os livros. Então, tem uns livros bacanas aqui. Mas fico por aqui sim, gratidão. Então vamos lá. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando a gente até agora aqui o finalzinho, né? Que deixa o comentário, se não é inscrito, se inscreva, né? E compartilhe também para o YouTube entender que o nosso trabalho aqui é importante e ele vai disparar para mais pessoas e essas pessoas vão ter acesso aqui a esses conteúdos, beleza? Vamos falar um pouquinho então da nossa apoiadora, a Lua Mística. A Lua Mística, que você é daqui de Pindamonhangaba região, está passando no centro da cidade, vai ali no Centro Comercial 10 de Julho e conheça a Lua Mística, que é um espaço onde as suas crenças são respeitadas. Lá você vai encontrar pedras, cristais, feng shui, velas, incensos, acessórios energéticos, artigos esotéricos e religiosos. Além de mandalas, olha só, os dizeres aqui do Ho Oponopono atrás de mim, os chakras também, tudo lá da Lua Mística. Então, dá um pulinho lá, conheça. O WhatsApp é o 12982976097. E caso você não seja aqui da região, dá um pulinho lá no Instagram, no @luamística_esotérico e siga a nossa apoiadora no mundo virtual. Então, essa foi a Lua Mística. E a nossa rifa terapêutica. Você vai pedir ali no WhatsApp 12 974059927. Vai escolher 1, 2, 3, quantos nomes você quiser, quantos nomes você puder, cada nome por R$20, e vai concorrer a vários prêmios. O primeiro prêmio é uma gravação de mapa astral ou uma leitura de tarô do Rafael Ramos, e mais o livro O Corpo Além da Imagem, da Genevieve Cruvinel. O segundo prêmio, o mapa numerológico da Priscila Mello, mais um baralho de tarô da Augusta Cadroli, mais o livro Híbridos Extraterrestres, do Leandro Maktub. E o terceiro prêmio, o mapa numerológico da Sandra Rocha, mais o kit da Lua Mística e mais 2 livros do Allan Kardec Marx, o Romance às Cegas e Provações em Duas Vidas. E ainda tem o prêmio bônus, que é 1 hora de leitura do baralho do Zé Pilintra com o Sérgio, lá da Morada do Sagrado. Tudo isso com apoio da ONG do Lodo ao Lótus, do nosso queridíssimo Rafael Ramos, terapeuta holístico, lá no Instagram. Conheça a ONG do Lodo ao Lótus. E, se você puder, ajude também, que é um trabalho muito lindo que ele faz com as famílias carentes de São Paulo, ali Santo André. Beleza? Então, essa é a nossa rifa terapêutica do Liberte-se da Caixa. Eu quero agradecer mais uma vez, Catê. Beijo no coração, tudo de bom. Semana abençoada para todos nós. E a você que está nos acompanhando aqui também. Um beijo no coração, paz e luz. E estamos de volta quarta-feira com Igor Ventura, beleza? Um abraço, tchau, pessoal.